Boa noite. Estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos entrevistar o Johnny Sala. O Sala é engenheiro agrônomo, tem mestrado em ecologia e trabalha no Acre há mais de 20 anos na extensão rural, acompanhando o trabalho de produtores rurais. Boa noite, Sala. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Tudo bem, obrigado. Sala, para a gente falar um pouco sobre agroecologia, explica para a gente o que seja a agroecologia, como foi que surgiu essa ideia de trabalhar a agroecologia? Pois não, evidentemente que a palavra agroecologia nos traz uma ideia já pré-concebida. As palavras têm ideias pré-concebidas. Ela traz uma ideia de que seja alguma coisa do cultivo com a ecologia, ou seja, o modo de plantar com a ecologia. Só que evidentemente a palavra surgiu antes e depois as concepções foram evoluindo. E evidentemente que hoje não ficou mais restrito esse estudo só a questão agrícola e a questão ecológica. Ele transcendeu para uma concepção mais social, mais cultural, mais econômica, e inclusive as dimensões éticas também foram fazendo parte desse contexto. Mas a questão da agroecologia não dá para defini-la assim em palavras, porque é uma ciência que está em construção, evidentemente. Ela é muito recente. Ela tem um pouco mais de 10 anos que ela está sendo questionada no mundo todo, está sendo levantado, está se contrapondo essa ideia da Revolução Verde. Então nós não temos ainda muitas respostas. O que nós temos resposta, sim, é dos prejuízos causados por aquele problema do pós-guerra, onde as máquinas agrícolas, os inseticidas, os herbicidas, tomaram conta do nosso cenário, das sementes modificadas. E hoje nós começamos a pensar o contrário, nós temos que retornar, que até então nós não tínhamos paralelos na história que pudessem nos guiar para as consequências que podiam ter com esse tipo de coisa que nós fizemos. Então nós estamos retornando agora a conceitos novos, uma busca de um novo entendimento. A partir de que momento o homem, a sociedade, percebe essa necessidade de de ter esse contraponto a um sistema tradicional de produção, tendo o tradicional como a Revolução Verde, né, que traz todo o progresso, né, em termos de equipamentos agrícolas, em termos de produtos químicos? Por que essa necessidade do homem de estar colocando um modelo que se contrapõe a esse que... Justamente isso, é porque nós não tínhamos paralelos na história para nos guiar. Hoje, por exemplo, nós sabemos das repercussões no próprio organismo físico. Uma galinha deixou de chegar à sua fase adulta, à sua adultidade, sei lá como é que se pronuncia, para em 45 dias atingir o peso de abate, à base de hormônios, de anabolizantes, enfim. Evidentemente que isso foi produzindo alterações no nosso organismo. Eu estive recentemente numa cidade onde as pessoas estão com muitos problemas relacionados de estresse, de depressão, por exemplo, relacionados a um tipo de inseticida que é utilizado nas culturas lá. E esse estudo tem menos de um mês que foi descoberto isso. Então nós temos agora respostas. Porque quando nós começamos com essa ideia da grande produtividade, do mundo pós-guerra, para podermos... Porque todo mundo tinha que ter alimento, mas nós chegamos hoje numa conclusão a seguinte: o que adianta produzirmos muito? Em cada refeição que nós fazemos hoje, num prato de comida, a cada pessoa no mundo, no planeta, que está se alimentando, ele está sendo produzido 2,5 kg de alimento por pessoa. Quer dizer, nós estamos produzindo mais do que nós estamos conseguindo consumir. E mesmo assim, nós temos ainda pessoas no nosso próprio estado, ainda com fome. Nós temos na África pessoas morrendo de fome. E nós temos nos Estados Unidos pessoas obesas. Quer dizer, é um paradoxo isso. E nós continuamos nas nossas instituições com a ideia da produtividade, no sentido de produzir muito alimento por unidade diária. Enquanto que, na verdade, não é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a produtividade do cheiro, dos sabores, das repercussões positivas no organismo. É uma nova caminhada que nós estamos atrás. Além da quantidade e qualidade. Além da quantidade e qualidade. Então, veja bem, o seringueiro lá, com o passar do tempo, as culturas nossas tradicionais, elas foram experimentando. Enquanto nós estudamos nas universidades, nas Embrapas, dentro dos tubos de ensaio,
as pessoas lá faziam um mingauzinho para a criança e davam para a criança comer, a banana tal. Só que a criança podia ficar com diarreia ou podia não dormir bem à noite. As pessoas comiam uma macaxeira, uma mandioca, enfim, ela se sentia mais forte, enquanto que quando consumiam outro tipo de mandioca, ela não se sentia tão bem como se sentia com aquela mandioca. Então ela foi fazendo seleções. Enquanto nós usamos o laboratório das pipetas e dos tubos de ensaio, eles usavam o próprio organismo para fazer as pesquisas. E nós, quando estudamos nos meios de pesquisa, nós queremos sempre aquela variedade de mandioca que dá 30 toneladas por hectare. E nós esquecemos, nós violentamos todos esses saberes que foram construídos, cujo laboratório foi o próprio organismo. Essas coisas nós não discutimos. Essas dimensões na nossa pesquisa estão sendo deixadas de lado. E a agroecologia é esse resgate, é esse retorno para valorizar todos esses saberes que foram construídos dessa forma, que é muito mais importante. Certo, e eu te pergunto, que outros aspectos da agroecologia, você falou da questão social, da questão étnica, mas que outros aspectos da agroecologia são considerados nesse processo de trabalhar o saber tradicional, de trabalhar a cultura popular? Veja bem, o conceito da agroecologia realmente transpassa essa questão da propriedade. Não dá para dizer que lá numa propriedade eu posso fazer agroecologia. Eu posso ter uma agricultura mais orgânica, mais sadia, mas o processo agroecológico é uma ideia de interdependência entre diversos segmentos, entre diversos setores. Não pode ser entendido numa coisa fechada, numa pequena propriedade. Não passa só por ter uma horta orgânica. Não é isso. Isso não é agroecologia. Isso é uma dimensão da agroecologia. Certo. A agroecologia percebe, então, a interdependência entre diversos setores que estão ali no contexto. Então, nós podemos entendê-la num contexto de territorialidade, talvez, que está se falando muito no Brasil. Certo. Só que essa territorialidade que está se falando aí é muito mais administrativa. Ela não é significativa para os processos agroecológicos. Então, nós podemos perceber um estudo de um igarapé, né, que tem vários igarapézinhos e lá moram várias pessoas. Moram seringueiros, moram ribeirinhos, moram índios, fazendeiros, pescadores, enfim, uma série de atores. A nossa base associativa, e que evidentemente tem que ser reconhecida, é sempre só com índios, só com fazendeiros, só com seringueiros. Nós aprendemos isso. Isso é a nossa herança cartesiana, daquele paradigma que foi construído há 400 anos atrás. E nós, de forma como robôs, nós não temos capacidade de verificar, de pensar fora disso. Quando eu falo em paradigma, eu falo no modelo. É um modelo que nós obedecemos. É aquele modelo que conduz os pensamentos das pessoas, os sentimentos e as ações humanas por um determinado período. Só que esse modelo está durando muito tempo. E nós temos que trazer esses novos atores, porque os problemas dos índios não são só dos índios, não são só dos fazendeiros. Nós somos todos interdependentes. E nós temos que chegar reuni-los todos numa grande mesa para nós entendermos que nós não podemos viver, nós não vivemos isolados. É uma utopia pensar que nós vivemos isolados. Nós somos todos interdependentes. A fauna transita de uma propriedade para outra, a água diz respeito a todo mundo, até o frescor do ar é, às vezes, um processo produzido numa dimensão maior. Elemento. É um elemento feito por cada propriedade. Uhum. Às vezes é mais interessante que a própria fertilidade do solo. Sala, você me falou que já trabalha há 22 anos na extensão rural, com produtores rurais, com extrativistas. Como é que você percebe o enfoque que é dado, ou a percepção dos técnicos que trabalham nessa área com relação ao desenvolvimento para essas populações? Pois não. Olha, nós estivemos fazendo a nossa Semana da Arte Moderna nesse segundo governo, nessa segunda gestão do governo da Floresta. Geralmente as instituições sempre têm uma questão que o segundo governo sempre não é tão bom quanto o primeiro. Mas na nossa instituição, ela reverteu essa questão. Então, a sua instituição? A nossa instituição é a SEATER, é uma Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Então, a nossa instituição, como eu disse, ela fez uma mudança de enfoques, desses paradigmas, essa ideia do difusionismo, por exemplo, daquela ideia de que eu sei tudo e o produtor não sabe nada. Então eu falo e ele ouve, quer dizer, aquilo não é comunicação, né? Aquilo não é um diálogo, aquilo na verdade era um grande monólogo. Nós éramos treinados para seduzir os produtores. E nós temos uma concepção também, que é da nossa formação, que nós aprendemos para ensinar. Então aqueles saberes todos foram deixados de lado. Hoje nós retomamos isso. E nós chamamos até de um paradigma, nós chamamos isso de o mateiro. O mateiro é aquela pessoa que nos conduz, quando nós vamos passear no meio da floresta ou fazer algum trabalho na floresta, é o que vai dizendo, olha, não pisa aí, cuidado com o buraco da cobra, cuidado com, né, não bote o pé. É o guia. Então essas pessoas, na verdade, agora estão nos orientando. É verdade que é uma troca de saberes. Quando nós nos encontramos, é um diálogo de saberes. Então nós entramos nessa nova concepção. Nós questionamos também outros valores que estavam envolvidos na extensão e demos um direcionamento muito maior, uma coisa muito mais ampla. Questionamos aquilo que vimos fazendo, porque nós não temos resultados. E nós vivemos num estado diferente da extensão rural que é praticada em outros lugares do Brasil. Aqui nós temos um meio mais otimizado para pensarmos coisas novas. Nós ainda não cometemos os erros que São Paulo cometeu, que o Rio cometeu, que o Rio Grande do Sul principalmente o sul do Brasil. Eles entraram muito a fundo nessa concepção das máquinas, dos adubos. Eles criaram uma dependência muito forte com isso. Enquanto nós aqui ainda não fizemos isso. Os aspectos da agroecologia aqui ainda estão muito evidentes, estão muito presentes. Nós não podemos discutir, por exemplo, café orgânico. Todo o café do nosso estado é orgânico. Toda a banana do nosso estado é orgânica, o nosso açaí é orgânico, a nossa mandioca a nossa farinha toda a produção é orgânica. Nós não precisamos constar necessariamente nas embalagens do nosso produto que é um produto limpo. Eu acho que isso tem que ser um símbolo do estado do Acre. O fato de produzir aqui credencia a existência de um produto limpo, com algumas exceções, evidentemente. Tem alguns agricultores, por exemplo, que produzem hortaliças, que já estão usando adubos químicos e também inseticidas. É uma pena isso. Então o esforço que nós estamos fazendo é fazer com que essas pessoas não entrem nessa lógica produtivista que foi feita lá fora. E que eles, a muito custo, estão tentando reverter isso. Uhum. Nós temos tudo aqui na mão, ainda tudo sadio, muito belo. Eu costumo dizer aos meus colegas que eu pagaria para morar nesse estado. E fazendo uma reflexão, eu percebo a beleza de ainda ganhar para morar aqui. Isso tem que se converter, digamos assim, de um grande compromisso com essa sociedade. E à medida que nós formos melhorando essa concepção, nós vamos nos dar conta que isso é verdade. Você diria que com esse trabalho que vem sendo desenvolvido no Acre, do resgate desse saber popular, das técnicas tradicionais de produção, e sem ter sofrido tanto esse atropelamento pelo desenvolvimento, digamos assim, né? Você acredita que o Acre poderá chegar a ser um modelo para o Brasil de um sistema agroecológico de produção? Não tenho dúvida disso. O Acre é um modelo para o Brasil, só que nós não fomos capazes ainda de dar visibilidade a isso. Uhum. Mas isso é uma questão de tempo. Isso vai acontecer. Eu estive recentemente numa região do Sul, visitando uma região onde eu conheci na época de adolescente. Chegando lá, procurei alguns amigos e não os encontrei. Era uma época de férias e eles estavam todos, segundo as informações, acampados. E eu lembrei, quando me disseram o local onde eles estavam acampados, que era um local dos preguiçosos. Nós tínhamos lá duas concepções, inclusive eu mesmo pensava assim. Tinha o local dos desenvolvidos, aqueles que usavam máquinas agrícolas pesadas, adubações à vontade, sementes modificadas, enfim, tudo que diz respeito àquele processo da Revolução Verde. E outros que não adotaram esse sistema, que permaneceram cuidando da vaquinha com o pastinho natural próprio daquele ecossistema, daquela região, e plantando aquelas coisas que vinha fazendo do modo tradicional. Sim. E eu questionei isso.
que eles iam acampar justamente na região dos preguiçosos. Então eu levantei isso. Mas por que é que vocês não vão acampar nos locais mais desenvolvidos? Por que vocês escolhem para as férias os locais dos preguiçosos? E levantou uma interrogação isso. Aí uma pessoa foi dizendo o seguinte: é porque lá nós enxergamos os peixes na água, são sadios, você pode comer à vontade. À noite você dorme com o coachar dos sapos. Não sei se é coachar, o canto dos sapos, né? Você pode dormir de janela aberta. De manhã você acorda com o barulho dos pássaros. Você vai colher frutas frescas, aquelas conversas todas. E um outro cidadão disse: olha, eu voltei de lá desestressado. E eu fiquei questionando isso. Qual é o nosso conceito de desenvolvimento? Enquanto eles, para ganhar dinheiro, eles fazem um tipo de coisa. Todo mundo tem o carro do ano, aquela coisa toda, né? Vivem uma qualidade de vida boa. Mas para as férias, eles procuram os locais que não foram muito modificados. Então, o que é desenvolvimento? É a questão tradicional, que ficou ali do jeito mais antigo, ou aquele que foi extremamente modificado? Certo. Isso nos leva a uma reflexão, evidentemente. Nós vamos, Sala, para um rápido intervalo e voltamos já já para falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento. Tá bom. Estamos de volta com Ideias da Aldeia, numa conversa com o engenheiro agrônomo Dione Sala, que é da Secretaria Estadual de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal. Sala, voltando para a nossa conversa sobre agroecologia, você acredita, você considera que o Acre pratica agroecologia? Com certeza. Vou só contextualizar uma coisa para ter uma compreensão melhor. A floresta amazônica, esse ecossistema que nós chamamos de floresta tropical, não é a maior floresta do planeta. Mas veja só uma coisa, as maiores florestas do planeta, elas estão localizadas no norte do Canadá, nos Estados Unidos, no norte da Rússia. Só aquelas florestas são chamadas de florestas boreais, né? Elas cobrem 25% da superfície do planeta Terra. São muito grandes essas florestas. A nossa floresta tropical, considerando o Peru, a Bolívia, o Brasil, enfim, esses países todos, toda essa região tropical, representa em torno de 7% só do planeta Terra. Então nós perguntamos o seguinte: por que o mundo dá tanta importância a esses 7%? A resposta é a seguinte: é que aqui nesses 7% nós encontramos mais da metade das espécies animais e vegetais do planeta Terra, aqui nesse cantinho onde nós moramos. E isso interessa para o planeta inteiro? Não tem a menor dúvida. É sempre a ideia da interdependência com outros ecossistemas. Essa região influencia outras regiões do mundo. Ela é importante para a sustentabilidade do próprio planeta Terra. Então, nessa questão da floresta tropical, o que nós podemos perceber é o seguinte: que se nós fizéssemos uma viagem por todo esse planeta, sobrepairássemos os outros 93% do planeta Terra, nós iríamos encontrar menos vida do que nós temos aqui, onde nós moramos. Essa é a importância. Então, veja só, e essa grande diversidade, provavelmente a grande diversidade ainda da Amazônia está no seu meio aquático, que é praticamente muito pouco pesquisada. Nós ainda não entendemos a importância, por exemplo, dos nossos rios, que interagem o tempo todo com o mar, com os oceanos, onde os peixes vêm reproduzir aqui na água doce e passam a sua fase adulta no mar e vice-versa. Quer dizer, essa interdependência é que não está clara nos nossos propósitos. Então, por exemplo, no estado do Acre nós temos os sistemas agroflorestais, que é o quê? É uma ideia de produzir através da diversidade. Não é interessante nós trabalharmos com a ideia do monocultivo como se fez no sul, das grandes lavouras, só de soja, só de feijão, só de milho. Num ecossistema que a todo momento uma região aponta para nós dizendo: aqui
nós somos diversificados. Aqui tem espaço para todos. Aqui tem muitas espécies envolvidas nesse contexto. Então, Cleisa, veja só o seguinte. Os sistemas agroflorestais é o nosso modelo de uso da terra, que é identificado, que nasceu aqui. Se nós fôssemos fazer uma comparação com o Sul, a ideia mecanicista, essa dos grandes plantios, das máquinas, dos venenos e das sementes melhoradas, elas foram desenvolvidas no academicismo. Os sistemas agroflorestais foram constituídos pela história cultural dos diferentes grupos sociais que habitaram a Amazônia e que continuam habitando. Ele é um modelo que nasceu das experimentações das pessoas. Ele é uma expressão cultural. Aliás, eu acho que o grande elemento de desenvolvimento do nosso Estado está na expressão da cultura. Nós temos que aprofundar essa concepção. E a gente poderia dizer, então, que essa cultura combinada a essa biodiversidade que nós temos pode gerar um desenvolvimento social e econômico, né? Uma vez que todo desenvolvimento, na maioria das vezes, é considerado como desenvolvimento econômico. Exatamente, são desprezadas as outras. Os sistemas agroflorestais responderiam Não tem a menor dúvida. Nós não podemos nos ligar só na questão econômica, que, aliás, os sistemas agroflorestais nos fornecem. Nós temos que porque existem outros produtos que são oriundos dos sistemas agroflorestais, por exemplo. Água limpa pode ser um produto. Após a Constituição de 1988, considerou a água como um elemento que tem valor. E atualmente há todo um debate acerca Não tenha dúvida com a questão da água. Então ele mantém a água. Então um produto do sistema agroflorestal pode ser a água, pode ser a manutenção da fauna, que por sua vez mantém a diversidade das plantas e da nossa floresta. E tem a questão do sequestro de carbono. E além do mais, os sistemas agroflorestais se parecem muito com a própria floresta. Eles não modificam muito o ambiente, além de nos dar uma série de vantagens, porque nós temos também alimentos diversificados e eles são muito independentes. Compare, por exemplo, o seguinte: os sistemas convencionais, que são aqueles do monocultivo do sul do Brasil, então eles precisam de equipamentos, precisam da indústria mecânica. Eles são dependentes da indústria mecânica, dos tratores, dos equipamentos e tal. Quando nós olhamos para os sistemas agroflorestais, eles não necessariamente dependem dessa estrutura. Olha, eles são independentes. Se nós formos analisar sob o ponto de vista da indústria química, dos fertilizantes, dos adubos, dos agrotóxicos, dos venenos que nós botamos na agricultura, porque aquele sistema, já que o investimento é com máquinas, eles também têm que proteger a cultura com venenos. Os sistemas agroflorestais, por sua vez, não necessariamente usam a indústria química. As plantas aqui no nosso ecossistema não vivem especificamente do solo. Para nós termos uma ideia do que isso significa. 93% de uma árvore é produto da atmosfera, não é do solo. É por isso que nós encontramos uma floresta exuberante aqui e nós confundimos ela com grande fertilidade de solo. Os nossos solos são muito pobres. No entanto, nós temos uma exuberância na floresta. É porque nós não entendemos o interrelacionamento dessas plantas com a atmosfera. É de lá que vem toda a matéria-prima, inclusive para enriquecer o solo. Os sistemas agroflorestais proporcionam mais ou menos essa lógica. A gente poderia dizer, então, que eles fornecem a base econômica para a comunidade ou para as famílias que o utilizam, e, além disso, promovem também sustentabilidade ambiental, o bem-estar dessas populações. A gente seria correto afirmar isso? Não tenha dúvida. Levando ainda aquele meu pensamento, e depois eu entro na resposta, quando nós comparamos os sistemas agroflorestais com a indústria, por exemplo, genética, que é das variedades, das cultivares, que os governos passados sempre faziam isso, sempre iam buscar as cultivares variedades do sul do Brasil, porque elas foram produzidas para ter o uso da mecanização. É toda uma cadeia de dependências que vem atrás. Aí você tem que botar adubos para protegê-la dos organismos da região, ou os inseticidas, adubos para ter mais produtividade, as sementes melhoradas. Quando nós olhamos para os sistemas agroflorestais, eles não necessariamente dependem dessas sementes, porque o grande viveiro das nossas mudas, das nossas sementes, estão na nossa floresta. Entre no meio da floresta, olhe embaixo de uma planta que você vai encontrar centenas, milhares de mudinhas prontas para serem utilizadas.
Sabe quantas vão permanecer vivas aí? Praticamente nenhuma. Se não abrir uma clareira, uma árvore cair, alguma coisa nesse sentido, todas elas desaparecem. A floresta nos diz o tempo todo, não precisa você construir viveiros. Eu tenho aqui todos os anos mostrando a você, pegue essas mudas que fisiologicamente estão preparadas para enfrentar o sol, que elas estão esperando uma entradinha de sol para poder sobreviver. Quando você leva ela para um plantio, ela aproveita essa oportunidade. Ela é muito mais resistente que as próprias coisas que nós fazemos através dos nossos viveiros, que são ideias convencionais. Então nós temos um sistema totalmente independente do sistema do Sul. Agora você me pergunta uma coisa, quando nós apresentamos isso numa discussão, o que esses caras vão dizer? O que um vendedor de adubo, ou de inseticida, ou de herbicida vai dizer? Ele vai contrariar esse sistema, porque é um sistema que não tem dependência das indústrias, não tem dependência desse sistema capitalista que está aí. Eu não posso dizer que o sistema agroflorestais é anticapitalista, mas ele é pouco capitalista. É uma ideia diferente. E é uma ideia que pode ser utilizada aqui sem nenhum esforço, porque ela é uma expressão cultural. Ela nasce aqui. Deixa eu pegar um gancho aí do que você falou com relação às mudinhas, os sistemas agroflorestais ou o modelo agroecológico de produção, ele vai manter a nossa biodiversidade? Como é que ele vai favorecer isso? A gente tem toda uma indústria, de um outro lado, produzindo sementes melhoradas, e a gente tem um sistema que não utiliza essas sementes, utiliza sementes tradicionais. De que forma vai haver uma preservação da biodiversidade nesse sentido? Os sistemas agroflorestais, por si só, são sistemas diversificados. Existem muitas espécies aí. Ele é a mesma coisa do que o próprio ecossistema da nossa região, que é diversificado. Nós temos aqui a maior diversidade do planeta, por isso que ela é importante. Ou seja, nós temos a maior quantidade de vida do planeta aqui nesses 7%. Os sistemas agroflorestais mantêm um pouco essa lógica. Aqueles outros sistemas praticados em outras regiões do país e no mundo, aonde eles se estabelecem, eles acabam com a diversidade. Eles tiram daquele ambiente as centenas e milhares de espécies e substituem por uma espécie, 2 espécies. Então eles acabam com a diversidade, enquanto que o nosso sistema vão pelo caminho contrário. Eles vão dando uma manutenção da diversidade. É que ainda os nossos produtores não estão ganhando pela água limpa que produzem através desses sistemas. Não estão ganhando pelo sequestro de carbono, que é mantido aqui e que está poluindo a nossa atmosfera. Provavelmente, isso não vai levar muito tempo, que nós estamos questionando isso, que os produtores vendam água limpa como produto de sistemas agroflorestais, como foi dito anteriormente, que vendam carbono, que vendam a manutenção da fauna, que por sua vez mantém a diversidade da floresta. É uma série de cadeias de interdependências que, através desse modelo, o nosso governo acertou em cheio nisso, porque ele, a partir dessa ideia, ele está usando uma expressão cultural, uma expressão ambiental, para estabelecer, para estruturar o desenvolvimento do nosso Estado. Que há 10 anos atrás nós tínhamos essa concepção, só que nós não tínhamos um meio otimizado para a discussão desses aspectos. E aí eu te pergunto, então, pois não. A utilização ou a implantação de sistemas agroecológicos, a adoção desses sistemas agroecológicos, melhor dizendo, ele é uma tendência no Estado porque é um modelo que o governo, que o serviço oficial de extensão está levando aos produtores, ou você acha que é uma coisa que vai perdurar, vai continuar além de governo, é uma coisa que vai ser adotada porque já vem da história dos produtores? Não tenha dúvida, nós não tínhamos essa visibilidade, essas coisas. O governo da floresta, a entrada desse governo, ela otimizou, ela criou uma ambiência para se observar essas coisas. Ele é um elemento constituído e ele faz parte das próprias necessidades. Você lembra daquele conceito de 1987, não sei como é que chamava, Brundtland? Era um conceito que dizia o seguinte, que está em todos os nossos artigos, que nós temos que utilizar os meios para satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Foi muito bombardeado esse conceito, que foi um conceito dado pela ONU sobre sustentabilidade, porque o conceito de sustentabilidade, cada sociedade tem a sua
o conceito de necessidade é um elemento que é construído pela própria cultura. Cada cultura tem a sua. Ele é um elemento construído pela história dessas culturas. Então, o que é necessidade? Então, os sistemas agroflorestais representam um pouco desse conceito de necessidade. O que o governo atual fez foi tornar isso evidente. Ele parte de uma base muito significativa. Não é uma base importada. É uma base que foi construída secularmente, multidimensionalmente nessa região. É um reconhecimento de que o nosso potencial de desenvolvimento tem que partir das nossas coisas. Elas têm a identificação com a nossa sociedade, com os nossos costumes, com a nossa forma de ver, de viver, de ser feliz, até de sofrer, enfim, das nossas concepções mais íntimas. Então, ele tem várias dimensões envolvidas. É uma pena que poucas pessoas ainda enxerguem esse processo, mas é um processo duradouro, não tem a menor dúvida. E a gente poderia dizer que isso é um sistema aplicável somente pelos pequenos produtores, ou é uma coisa que mesmo um grande produtor, tendo toda essa percepção, reconhecendo toda essa necessidade da integração no sistema em si, pode adotar também? Pode adotar também. Os sistemas, alguns produtores já pecuaristas estão começando a adotar esse processo, botando árvores dentro do campo. Árvores que absorvem o nitrogênio do ar. Você sabe quanto nitrogênio tem aqui onde nós estamos conversando? 78% desse ar é composto de nitrogênio. Nitrogênio é proteína é carne, é ovos, é essas coisas. Então, essa inter-relação as plantas fazem com a atmosfera, porque é de lá que ela tira a matéria-prima. Cada manchinha no caule de uma árvore é uma colônia de fungos, de bactérias, fazendo esse interrelacionamento, que nós passamos batidos o tempo todo, nos trazendo o nitrogênio. Essa aqui é uma grande indústria. Nós não precisamos, somos independentes dessa indústria. E por isso é que nós vai ter muita argumentação dizendo que isso é coisa de volta ao passado, de atraso, essa coisa toda, quando visto por aquele outro sistema. Porque não interessa a ninguém um sistema que seja independente, que possa trazer a independência para um Estado. Esse sistema tem todas as condições para proporcionar isso. Sala, nós te agradecemos muitíssimo por essa tua entrevista tão interessante sobre agroecologia. Esperamos te ter de novo nos nossos próximos programas e ver o trabalho de vocês, do Serviço da Assistência, do Serviço dos técnicos da extensão. Com certeza. Trabalhando essa questão da agroecologia no nosso estado. Voltarei aqui sempre que for possível. E nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Boa noite e a gente se vê no próximo programa.